Sou tão estranho assim. Eu tenho faz um tempo que eu gosto de árvores, comecei a plantar para recuperar áreas de mata ciliar e topo de morro em fazendas que eu tenho. Acabei me envolvendo em causas ambientais, como a luta contra a aprovação desse código florestal que existe. Enfim, eu fui me envolvendo ao pouco e atualmente o meu maior pesadelo é a questão ambiental, que eu acho que é o assunto principal, é o maior desafio que a humanidade tem pela frente, principalmente aquecimento global. Eu não durmo com esse assunto, estou desenvolvendo um projeto sobre isso para a TV e tal. Então, cada vez mais eu estou deixando de ser um cineasta, eu acho que virando um ambientalista por puro desespero, assim, né? E o que eu vejo, e é sempre a questão é que eu sinto que nós estamos caminhando por um buraco, principalmente por causa do aquecimento global, todo mundo sabe disso, e a sociedade está dormindo, parece que está adormecida. E como despertar a sociedade? Eu já tentei algumas maneiras, já participei de campanhas, mas parece que você não mobiliza, você acaba falando com aquelas mesmas pessoas, que é esse grupo que está aqui, pessoas que já têm interesse nisso. É muito difícil mobilizar mais gente para o tema, né? Então, o ano retrasado, eu produzi, por causa dessa minha aflição, eu produzi um filme chamado A Lei da Água, sou coprodutor, que era um filme sobre a importância de conservar florestas para a gente ter uma melhor produção de água e qualidade de água e de meio ambiente, de biodiversidade e tudo isso. O filme foi feito, ele está participando, ele está rodando pelo Brasil em sessões de debate, fizemos quase 180 sessões com discussões, passou em assembleia de muitos estados e tal, mas de novo, ele parece que ele fica restrito a um pequeno grupo, assim, pequeno, milhares, mas é pequeno, perto da importância do tema, assim. Então essa questão de como mobilizar continua sendo para mim um troço insolúvel, e eu fiquei pensando muito nisso, como sair disso, né? Mesmo o filme, a gente fala, vamos pessoas fazendo filme, mas as pessoas não vão assistir o filme. Então eu tinha esse problema aí. Então o que fazer, né? Ficar perguntando, por que a gente não consegue comunicar? A Lei da Água, por exemplo, é tão bem feita, os argumentos são tão consistentes. Eu comecei a achar que é culpa de vocês, cientistas. Não, vocês não têm a linguagem para comunicar, vocês ficam falando para vocês, porque é a formação e porque a ciência tem que ter um rigor. Mas vocês ficam comunicando entre vocês e esquecem que as pessoas que estão fora não estão interessadas. Quer dizer, no que vocês têm, o saco que você estuda, para você é a sua vida, você passa. O cara não está nem aí com o seu saco. Então é verdade, gente, vocês precisam aprender a comunicar com o mundo externo. Alguns cientistas conseguem fazer isso. O Drauzio Varela, por exemplo, né, que é um grande cientista, ele sabe, ele tem conseguido mandar, vai falar sobre síndrome de Down, sobre tabagismo, o que for, ele consegue comunicar. Porque eu acho que ele achou o truque, assim, de como fazer isso. Só para contar um casinho, quando eu estava fazendo a Lei da Água, tinha um recado muito claro. Você precisava dizer assim, se você cortar a floresta amazônica, acaba a água no sul, no sudeste, a gente vai ter seca aqui. É simples. Precisava que alguns cientistas falassem isso, porque de uma forma clara. Só que ao invés do cientista falar, olha gente, se você cortar lá, acaba a água aqui, Antônio Nobre, de certa forma, chegou ali. Mas a maioria falava assim, o máximo chegava assim, há indícios de que provavelmente a evaporação do Amazonas seja um dos elementos que possam estar contribuindo. E não chega. Não, era desesperador. Cientista é um bicho muito louco. Eu não tenho absolutamente nada contra a racionalidade, e adoro que vocês sejam pessoas racionais assim. Mas é muito importante você, quando falar com a pessoa, acho que o que transforma a pessoa é o recado emocional. Você tem que pegar a pessoa, fazer a pessoa sentir no corpo, no coração, em tudo. Não adianta só estatísticas, números, planilhas. Se você ficar só nisso, aí você vai estar falando com a sua tribo. Então, eu acho que o grande truque, como é que a gente chega lá? Fiquei pensando,
Eu estou convencido de que a única maneira de se comunicar é contando história. É o único jeito. Pensa aqui na palestra da Silvia. Ela mostrou como funciona o parque, Golden Gate e tal, mas eu perguntar para vocês, o que vocês lembram do que a Silvia falou? Da história do Ed. Porque ela contou uma história. E não é à toa que ela abriu a palestra dela contando uma história, porque é o que fica, é o que transforma. Então, acho que, basicamente, é esse o recado. Se a gente pensar que a nossa cabeça, ela foi feita, ela é formada, ela é montada a partir de histórias, né? A gente conta histórias para as crianças, é assim que eles organizam o pensamento, o que é bom e o que é mal, né? Eles conseguem entender sentimentos, eles conseguem chegar a valores, né? As religiões, né? Todas as religiões passam os preceitos morais a partir de histórias, né? A Bíblia não tem estatística, né? A Bíblia são... é verdade, é verdade. A Bíblia não tem gráficos, não tem... Eles contam história, é uma longa história. O Velho Testamento, o Novo Testamento é a mesma história contada de 4 vezes, de 4 jeitos diferentes. O Zen Budismo também não tem a teoria do Zen Budismo. Tem histórias de mestres com seus discípulos, né? Os evangélicos, que são muito bons em comunicação, estão ganhando o Brasil, o que eles fazem? Não sei quem já põe num culto, é história. Eles põem o cara no palco e contam a mesma história todos os dias. Este cara estava perdido, estava sofrendo, mas é essa história. Ele sofria muito, daí ele lutou, encontrou Jesus e conseguiu a redenção. Uma história que tem um começo, um trágico, um meio, uma batalha e um fim, que a redenção encontrou Jesus. E com essa história que eles repetem, eles convencem, as igrejas estão cheias, né? Enfim. Aí você pergunta, mas como fazer uma história? O que é uma história? Existe uma forma de contar a história? Existe. Essa é a beleza da coisa. Existe uma forma que é muito antiga. O Aristóteles, na poética dele, ele fez uma síntese do que é a história. E essa síntese, essa organização do que é uma história que funciona para a mente humana, até hoje é usada. O cinema americano, né, que são os caras mais craques para contar a história, eles usam exatamente o que o Aristóteles falou que era a história. É incrível. E eu vou contar a fórmula do Aristóteles, para quem não conhece. É tão óbvio. Então, assim, uma história é sempre sobre um personagem. Você está contando a história de um personagem, esse personagem precisa ser identificado pelo espectador, é isso. E ela tem sempre 3 partes, ela é contada em 3 atos. Todo o cinema americano, mas 95% do cinema americano, ou de livros e tal, é uma história contada em 3 atos, começo, meio e fim. E o Aristóteles inventou 3 palavras para isso. Você faz sua história em 3 atos. O primeiro é sobre a pena, sentir pena. O segundo é medo. E o terceiro é catarse. Qualquer filme, qualquer não, mas 90% dos filmes que você assistir, é assim que funciona. Então, para ser rápido aqui, eu vou fazer tudo muito sintético, porque isso não é um curso de roteiro. Mas basicamente, para contar uma história, você tem o primeiro ato, que é a pena. Nesse primeiro ato, você tem que fazer. Você tem que, primeiro, criar uma identificação do seu. Você tem um personagem central, sempre sobre um personagem, o seu herói. Você tem que fazer esse herói, o espectador se identificar com esse herói. Isso é fundamental, porque ninguém está nem aí com ninguém. Todas as histórias que a gente ouve ou lê é sobre nós mesmos. Nós estamos interessados em nós mesmos. Então você tem que fazer, você se projetar naquele cara, para você poder estar interessado na história. Se eu não conseguir essa identificação, ferrou, a história não interessa. É que nem a história do sapinho. Se esse sapinho não tiver nada a ver comigo, não me interessa, né? Enfim, uma vez identificado, você apresenta o problema, né? Seja lá qual é o problema. O cara que quer conquistar uma ex-namorada, reconquistar uma ex-namorada. Ou o cara que está aqui, o Pedro Develay, o cara que quer proteger a ararinha azul. Esse é o drama do cara. Então você gosta do cara e você tem a missão dele que é proteger. Então você sente pena do Pedro Develay ou do cara que não tem a namorada. Você vai criando situações, você fica com pena daquele cara. E aí no cinema americano tem até o tempo, assim, nos primeiros 10 minutos você apresenta, aos 27 minutos você tem que ter a primeira virada. Que
tá tudo indo meio mal, Pedro Develay, e uma hora ele se ferra mesmo. É isso. E aí você começa a segunda parte da história, que é a parte grande, que é a parte do medo. Você faz o cara que quer a namorada, o Pedro, se ferrar de todas as maneiras possíveis. Ele não consegue ferrar, ele não consegue comunicação. A namorada arrumou um vizinho que é um coxinha, que é mais rico, mais inteligente, mais bonito, e propôs casamento. Só vai piorando. Assim, gente, assim, todos os filmes são assim. Então você tem seu herói, ele vai lutando, vai se ferrando, vai aprendendo coisas. Até que chega o que chama o segundo momento de virada. Todo filme tem isso, que é o segundo plot point, que o cara se ferra pra valer. Sei lá, o vizinho coxinha pediu a menina em casamento, ela topou e está indo para o aeroporto. Essa é, né? Ou o Congresso aprovou uma mineração na Caatinga e agora vai acabar a Ararinha de uma vez. E aí vem o terceiro, e esse herói. Nessa trajetória dele, ele aprendeu algumas coisas, ele conseguiu algumas armas. E aí ele consegue fazer uma luta que é sobre-humana, que é maior do que ele era antes, e aí consegue suplantar o problema e vence, salva a Ararinha Azul, corre para o aeroporto e salva e fala para a mulher que ele ama ela vinha na porta de embarque, e essa é a catarse. E a gente vai ao cinema pela catarse. Essa sensação é muito prazerosa. A gente adora sofrer com as perseguições. Não é, a gente adora essa tensão, porque a gente sabe que no fim você tem e essa catarse, ela libera, isso é ondagem. Ela te pega, quando você está sob efeito desses neurotransmissores, você tem menos fome, seu corpo inteiro fica alterado. Pensa num cara apaixonado, desesperado de prazer, comendo chocolate, uma coisa assim. Ou mesmo sexo, né? O cara está num estado. Então, se você eu posso falar, desculpa Pedro, mas de novo, eu posso falar da Ararinha Azul, falando quantos machos tem, quantas fêmeas, se estão vindo de Dubai, as últimas espécies, eu posso contar por aí. Mas se eu contar isso numa catarse, chega no momento final, a ararinha é salva tal, e a pessoa toma esse banho de neurotransmissor, é o corpo inteiro do cara que está ouvindo que vai sentir, vai ter o prazer porque a ararinha foi salva. E isso é experiência emocional, na verdade. Uma coisa é racional, você fica só lá no número. A outra é você dar um banho de neurotransmissores. Cara, ele recebe essa mensagem com emoção, essa mensagem, quero crer, que ajuda a transformar. Porque ele está mais envolvido, ele está envolvido com os personagens. Tem um caso, por exemplo, que eu acho que histórias transformadas, estão transformando a sociedade muito bem. São as histórias sobre casamentos de pessoas do mesmo sexo, né? Ou de casais homoafetivos. Eu vi uma pesquisa também recentemente nos Estados Unidos, infelizmente não vi no Brasil, que há 15 anos atrás, apenas 15 anos atrás, 15% da sociedade americana aceitava casais do mesmo sexo com filhas, famílias, né? Duas mulheres que adotam filhos, dois homens que... Hoje são 55% a 60% da população em geral que aceita esse tipo de casamento. No Brasil deve ser coisa parecida. E eu acho que essa mudança não é porque o movimento gay foi lá com placa e fizeram parada gay e fizeram denúncias. Eu acho que é por causa das histórias. Aqui no Brasil, por exemplo, a Globo tem insistido, todo ano tem uma ou duas novelas onde tem casais que querem adotar e tal. Isso vai entrando, você se identifica com aqueles personagens, fala, pô, ele parece comigo. E de alguma maneira, sem você perceber, você começa a aceitar aquilo. E está transformando a sociedade nesse aspecto aí, por exemplo. Não que me ocorreu, porque eu li essa pesquisa americana no jornal essa semana passada. Então, enfim, o meu recado era basicamente esse. Eu, por acreditar nisso, estou muito preocupado com o aquecimento global. Eu tinha pensado em fazer documentários a respeito. Eu não vou fazer documentários, estou fazendo uma série agora. Minha atividade principal no cinema é uma série sobre aquecimento global pela BBC, a BBC Internacional, então para ser distribuída pelo mundo. E começou assim, como eu consigo mobilizar
Não só o Brasil, mas o mundo. Essa questão é importante. Vamos fazer uma série, escrever uma série parruda, uma série cara, filmada no Ártico, na Amazônia, no Marrocos, com essa próxima COP depois de Paris, na Inglaterra, enfim. Estamos fazendo isso para começar a rodar no final do ano que vem. Porque eu realmente acredito que talvez essas histórias que eu vou contar ali consigam mobilizar um pouco das pessoas. Então, só para fechar aqui, me deram 20 minutos, está acabando já. Eu acho que vocês forem falar dos projetos científicos, sempre que puder incluir personagens, sempre que você fizer isso, você vai estar comunicando muito mais, eu tenho certeza. Assim. Mas para contar essa história, essa diferença da comunicação científica para a comunicação emocional, é que na comunicação científica você está preocupado em responder. Numa história você tem que estar preocupado em perguntar. Ela tem que levantar a questão, não interessa a resposta. Na comunicação científica você quer resolver o problema. Quando você conta uma história, o que interessa é o percurso, é você procurar a solução, mais do que a resposta. É isso que faz as pessoas irem atrás. E você, o cientista, você tem que ensinar. Quando você conta uma história, você não pode ensinar. Se eu ficar fizer um diálogo onde eu estou ensinando o espectador, ferrou. Tem que explorar o tema, né? Você não pode ensinar, não pode ser óbvio. Você tem que fazer o cara vir atrás de você, nunca entregar de bandeja, né? Enfim, acho que a dica final é essa. Tentem incluir a história na comunicação de vocês, quando for uma comunicação para o público. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Achem quem é o personagem que vocês querem, que poderia representar aquela história. Sei lá, você precisa falar se eu ver uma manchete assim, mineradora ocupa uma área de proteção para extrair, sei lá, minério de ferro. Isso aí não vai dar jornal, não vai dar nada. Agora, se você quer chamar a atenção, quer proteger essa área, se puser. 2 meninos de 13 anos roubaram 4 tratores para impedir. Isso vira manchete. A história vira manchete. Não, isso na verdade é um truque óbvio. O Greenpeace chegou onde chegou, eles perceberam que não adiantava ficar dando números, era contar a história. Então 2 barquinhos pararam no petroleiro, isso é história, isso interessa. Né? E assim por diante, já falei bastante. Muito obrigado.